Primeiro ano de volta com tecido conjuntivo 3. E claro, nós fizemos o vídeo 1, vídeo 2, agora o vídeo 3. Tecido conjuntivo, como eu falei, é grande, né? Diversificado. Professor, o que é mesmo tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo é um conjunto de células, claro, organizadas, sendo a principal o fibroblasto. Contém a substância amorfa. Opa, por isso que o fibroblasto é a célula ícone, porque ela fabrica a substância amorfa que preenche as células do tecido conjuntivo. Essa substância amorfa pode ser líquida em alguns casos, mais gelatinosa em alguns casos, mais densa em alguns casos. Perfeito? Muito bom. E várias células, sendo a principal o fibroblasto. Então, o tecido conjuntivo tem substância amorfa, dois tipos de fibras elásticas. Fibras elásticas que dão elasticidade, claro, e colágenas que dão dureza e resistência. Perfeito? E um conjunto de células. Muito bom. Agora vamos ver vários tipos de tecidos conjuntivos. Além do que nós vimos no vídeo anterior, o que esse tecido conjuntivo pode formar? Tecido adiposo. Então, quando eu falo em tecido adiposo, estou falando em tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo adiposo. Suas células são arredondadas. Lembra aquela célula básica que a gente sempre desenha, né? O ovinho frito? Lembrando, claro, que célula não tem forma definida. A forma da célula varia de acordo com a sua função. Mas sempre que a gente vai fazer um desenho na lousa e tal, é aquela celulinha parecendo um ovinho frito? Pois é, por coincidência, o tecido adiposo tem essa característica, esse visual. O que tem nesse tecido adiposo, nessas células adiposas ou adipócitos, célula do tecido adiposo, que é um tipo de conjuntivo? O que nós temos? Nós temos armazenamento de gotículas de gordura. Então, o tecido adiposo é onde se estoca, se faz a reserva da gordura, do lipídio. E o lipídio é muito importante, porque ela é a nossa segunda fonte energética. A primeira é o carboidrato, claro, mas o lipídio é a segunda fonte energética. É um material estrutural, é um material que se usa na construção de tecidos e células. Por exemplo, lembra da membrana plasmática? Proteína, lípide e proteína. Então, o lipídio aí, ó, fazendo parte da composição. O lipídio forma hormônios, ajuda na formação dos hormônios. Então, o lipídio, a gordura, é muito importante. E o tecido adiposo é justamente o tecido que estoca o lipídio. Normalmente, ele se encontra sob a nossa pele, formando a última camada da nossa pele, que, aliás, é tecido epitelial com 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Justamente na hipoderme está o panículo adiposo, tecido conjuntivo adiposo, rico em gordura. Outro tipo de tecido conjuntivo importantíssimo, o tecido ósseo. Tecido ósseo, os seus ossos, os nossos ossos, são formados por tecido conjuntivo. E nós vamos ver que esse tecido conjuntivo tem como célula ícone, esse tipo de tecido conjuntivo ósseo, tem como ícone a célula osteócito, ou célula óssea. Se você quiser, pode chamar de célula óssea ou osteócito. Essas células são as células referências do tecido ósseo, que logicamente você já relacionou com a estrutura do corpo, com a formação do nosso endoesqueleto, já que o esqueleto é pelo lado de dentro, endoesqueleto, e claro, consequentemente também pela locomoção, já que os músculos se prendem aos ossos e permitem a locomoção. Essa matriz óssea, essa estrutura óssea, tem muita fibra colágena na sua parte orgânica. Aliás, lembre-se, colágeno também dá resistência. E tem cristais de fosfato de cálcio. Então, essa estrutura, essa matriz óssea, tem muito cálcio impregnado. O que o cálcio dá para essa matriz? Extrema dureza, extrema resistência. Os tipos de células básicos, os principais, são osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Se você tivesse que dizer quais são as 3 células mais importantes dos ossos, cite osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos.
Cada um tem a sua importância, a sua função, mas todos trabalham na formação, na estrutura e na resistência, principalmente, do osso. O osso tem uma parte viva, uma parte orgânica e uma parte mineralizada. A parte mineralizada é basicamente cálcio. Muito bom. Outro tecido importante é o cartilaginoso, forma as nossas cartilagens. Qual é a célula ícone do tecido cartilaginoso? O condrócito. O condrócito é a célula referência das nossas cartilagens. E o tecido cartilaginoso está presente em diversas partes do nosso corpo. Nossa coluna é formada por discos e entre os discos ósseos existe um amortecimento cartilaginoso. Temos a cartilagem do nariz, bem conhecida, a cartilagem da orelha, bem conhecida. Vejam que o tecido cartilaginoso é rígido, mas com flexibilidade. O ósseo já é mais resistente, mais duro. Já a cartilagem, ela absorve impactos e ela tem maior elasticidade. Outro tecido importante é um tecido que nós vamos tratar num próximo vídeo. Então já citamos o ósseo, o adiposo, não é? E agora nós vamos citar mais dois tipos de tecidos já num próximo vídeo. O que você vai estar fazendo? Vendo os vídeos, anotando, fazendo o seu resumo no caderno, acompanhando na apostila, ela vem com os desenhinhos, dá para você olhar, falar, olha as fibras elásticas, olha como é o fibroblasto, olha o desenho da célula, enfim, acompanhe tanto pelo caderno quanto pela sua apostilinha e voltamos no próximo vídeo.